em João 8,31 diz assim: Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam: somos descendência de Abraão, e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, Jesus está falando aqui sobre filiação e servidão. Hoje nós temos cristãos que são praticamente abençoados financeiramente, abençoados materialmente, mas não são filhos, porque o verdadeiro filho, o verdadeiro discípulo é aquele que pratica a palavra que está escrito aqui. Ele não está preocupado só com as bênçãos, ele está preocupado em muito mais do que isso, em obedecer a palavra de Deus. Quem são os ouvintes representados pelo pronome lhes, aqui em João 8,34, quando Jesus fala, respondeu-lhes Jesus. Nos versículos anteriores, Jesus dirigiu-se aos que creram, mencionando em João 8,30, e os admoestou a permanecer na palavra, discipulado, mostrando que haviam de fato sido salvos. Quando obedecemos a palavra, crescemos em conhecimento espiritual. E ao crescer em conhecimento espiritual, crescemos em liberdade do pecado. Então, crer na palavra, e permanecer na palavra é muito mais importante do que ser abençoado. Porque se a gente ler lá em Deuteronômio 28, a condição para eu ser abençoado não é apenas pedir a Deus, mas é eu obedecer a sua palavra. Então, hoje, eu não preciso ficar preocupado em ser abençoado, em querer isso ou querer aquilo. Eu preciso apenas obedecer. Se eu obedecer a palavra, eu vou ser próspero, eu vou ser feliz, eu vou ser abençoado, eu vou ser uma pessoa realizada na presença de Deus. Aí ele diz aqui, a vida conduz ao saber, e o saber conduz à liberdade. Porque a palavra de Deus, ela nos liberta da nossa cegueira espiritual, daquilo que achamos muitas vezes, eu acho que isso é certo, mas a palavra de Deus é que nos mostra o que é certo e o que é errado. É pouco provável que o lhes se referisse a esses recém-convertidos, pois dificilmente teriam discutido com o Salvador. Se João 8,37 serve de base, Jesus dirigia-se aos mesmos judeus incrédulos que manifestaram sua oposição a ele logo ao longo de todo o diálogo. Então a gente vê que os fariseus, os judeus incrédulos, eles sempre ficavam em oposição à palavra de Deus. A palavra de Deus, quando ela é pregada, eu não preciso me colocar em oposição à palavra. Mas eu não concordo com o que está sendo pregado. Se é o que está escrito, eu não tenho que concordar, eu não tenho que discordar. É a vontade de Deus. Basta eu apenas obedecer. Porque se eu não obedeço o que está aqui, isso mostra que o meu coração está o quê? Um coração incrédulo. E
não é isso que Deus quer para a nossa vida. Aqui em João 8,13, né? O que os judeus falavam para Jesus? Disseram-lhe, pois, os fariseus: tu testificas de ti mesmo, o testemunho não é verdadeiro. Aí lá no versículo 19, disseram-lhe, pois, onde está teu pai? Jesus respondeu: não me conheceis, não conheceis a mim, nem a meu pai. Se vós me conhecesseis a mim, também conheceríeis a meu pai. Então, por isso que a gente não pode ser apenas religioso, né? Assim, fariseus modernos, né? O fariseu moderno, ele é religioso, mas ele não tem conhecimento da palavra. Ele segue os rituais litúrgicos, né? Ele faz na reunião tudo o que precisa ser feito, mas o seu coração não conhece a palavra. Não, eu preciso conhecer a palavra. O que Jesus falou? Se vocês conhecem a mim, vocês vão conhecer o meu Pai. Né? E como que eu conheço a Deus? Me quebrantando, me humilhando, predispondo o meu coração a obedecer a tua palavra, né? As suas leis, procurando agradar a Ele. Né? E aqui no versículo 22, né? Eles continuam o diálogo. Diziam, pois, os judeus: porventura quererá matar-se a si mesmo? Pois diz, para onde vou, não podeis vós ir. E no versículo 25, disseram-lhe, pois, quem és tu? Jesus lhes disse: isso mesmo que já desde o princípio vos disse. Né? Então, os judeus não reconheciam a Jesus como seu Salvador. Né? Da mesma forma que hoje tem muitos cristãos que estão dentro da igreja e ainda não são salvos, né? Ainda não conhecem a Jesus como seu Salvador, estão na mesma condição espiritual desses fariseus modernos, né? Estão com o coração petrificado, tá com o coração duro, né? Não, eu preciso me quebrantar diante de Deus, né? Se a palavra diz que eu tenho que fazer, eu tenho que fazer. Se a palavra diz que eu tenho que me humilhar, eu tenho que me humilhar. Se a palavra diz que eu tenho que obedecer, eu tenho que obedecer, né? Não posso ser um cristão de dura serviço. Como antes não entenderam sua mensagem, Jesus falava de liberdade espiritual, liberdade do pecado, mas eles pensavam em liberdade política. Né? Hoje o cristianismo está voltado para liberdade financeira, liberdade econômica, todo tipo de liberdade, menos espiritual. Né? E as pessoas continuam escravas do pecado, escravos dos erros, escravos dos vícios, escravo de tudo quanto é mal. Quer dizer, não adianta nada eu ser abençoado aqui na terra e estar em escravidão espiritual. Por isso que Jesus falou, olha, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Né? Então Jesus falou, olha, eu estou mais preocupado com a sua libertação espiritual do que com as bênçãos. Né? Porque se eu sou liberto espiritualmente, consequentemente, eu vou ser abençoado pela palavra. E aí, né, ele continua aqui, sua afirmação de que os descendentes de Abraão jamais haviam sido escravos era claramente falsa e poderia ser refutada pelos próprios relatos das Escrituras do Antigo Testamento. O povo de Israel fora escravizado por 7 nações. Né? Então os judeus falavam que eles não eram escravos, mas eles foram escravizados por 7 nações, conforme registrado no livro de Juízes. As 10 tribos do norte foram levadas cativas para a Síria, enquanto as 2 tribos do sul passaram 70 anos no cativeiro na Babilônia. E naquele exato momento, os judeus encontravam-se sob o domínio
escravizados politicamente, estavam escravizados espiritualmente. E hoje nós temos pessoas que vivem uma vida moderna, uma vida confortável, mas que espiritualmente estão escravas, né? Não oram, não lêem a Bíblia, estão cegas espiritualmente. Então, Deus está preocupado com o quê? Com a minha liberdade espiritual, né? E não eu apenas ser abençoado. Como é difícil para religiosos e orgulhosos admitirem suas deficiências e suas necessidades, né? Então, como os fariseus, né? Jesus falava, mas os fariseus, os judeus não aceitavam, né? Os judeus não reconheciam a sua condição espiritual. Não, nós temos que reconhecer, nós temos que nos humilhar diante de Deus, né? E falar, Senhor, me ajuda a ser um cristão melhor. Senhor, eu tenho este erro, este defeito, esta falha, mas eu quero estar na Tua presença, né? Isso é ter liberdade espiritual. Eu saber que eu tenho os meus erros e as minhas falhas, mas eu não escondo nada diante dele. Por quê? O meu coração diante dele está limpo. Eu oro com um coração sincero. Então é claro que Deus recebe. Consequentemente, Ele me abençoa, né? Jesus explicou que a diferença entre a liberdade e a escravidão espiritual é uma questão de ser filho ou escravo. O escravo pode viver dentro da casa, mas não faz parte da família e não tem qualquer garantia em relação ao futuro. Talvez Jesus tivesse em mente Isaac e Ismael. Todo que comete pecado é escravo do pecado. Esses líderes religiosos não apenas morreriam em suas transgressões, mas também naquele momento viviam na escravidão do pecado, né? Então, eu não posso morrer, né, na escravidão do pecado. Eu não posso ser apenas uma pessoa religiosa. A vontade de Deus é que eu seja uma pessoa que liberta, uma pessoa transformada, uma pessoa que é uma nova criatura, uma pessoa que é salva pelo sangue de Jesus, né? Então essa é a vontade de Deus, que eu seja uma pessoa livre, abençoada, próspera. Sim, é da vontade de Deus. Mas a liberdade espiritual é muito mais importante do que as bênçãos, né? Aqui em João 8:21, né, relata isso, ó. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: eu retiro-me, e buscar-me-eis e morrereis no vosso pecado. Para onde eu vou, não podeis vós ir, né? Então, ó, Jesus estava falando que os judeus morreriam nos pecados deles. E no versículo 24: por isso vos disse que morrereis em vossos pecados, porque se não crerdes que eu sou, morrerei em vossos pecados. Então eu tenho que crer na palavra, né? Eu tenho que crer em Jesus para eu fazer o quê? Para eu não morrer, né, em pecado. Então não é da vontade de Deus que eu morra espiritualmente, né? Tenha as coisas daqui da terra, seja próspero, tenha uma vida regalada, mas espiritualmente, como eu estou, né? Como que a minha alma está diante de Deus. Então a minha alma, ela tem que ser próspera, ela tem que ser liberta, né? Porque se eu sou próspero na minha alma e no meu espírito, isso vai se exteriorizar na minha vida, né? E isso vai, essa bênção não vai ficar só dentro de mim, mas vai alcançar minha família, minha casa, né? E tudo aquilo que me cerca, tudo aquilo que me rodeia, né? Quem mais? De que maneira os escravos do pecado podem ser libertos? Né? Então, é que nem eu falei, o escravo, ele está muitas vezes dentro da casa, mas ele não pode se assentar à mesa,
ele não tem um futuro garantido. Algum outro senhor, na época da escravidão, né, aquele escravo poderia ser vendido e ser comprado por um outro senhor. Quer dizer, então os escravos na época não tinham garantia de nada, né? E se nós estamos escravos do pecado, nós não temos garantia de nada, né? Então, a vontade de Deus é que eu seja o quê? Liberto, né? Que eu seja transformado pela palavra, que eu me torne filho, porque se eu sou filho, eu posso comer à mesa com Jesus, eu posso desfrutar das bênçãos de Deus na mesa dele, né? Se eu sou filho, o que acontece? Eu não passo necessidades, né? Mas eu tenho um Deus que faz o quê? Supre todas as minhas necessidades. Então, de que maneira os escravos do pecado podem ser libertos? Somente pelo Filho, através do poder da sua palavra. Então, o que acontece, gente? É a palavra que nos liberta, né? Por isso que Jesus falou: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É o conhecimento, a palavra que nos liberta. Quando eu ouço a palavra e ponho em prática, ela me liberta daquilo que eu acho, daquilo que eu penso, das filosofias do mundo, que muitas vezes são falsas, né? Então eu tenho que seguir a filosofia da palavra de Deus, que é a filosofia nata, né? Ela é pura, ela é verdadeira para a nossa vida. É importante observar a ênfase sobre a palavra em João 8, 38, 47, sendo que Jesus já havia lhes dito: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas eles não abriram espaço para a palavra de Cristo em seu coração, né? Então, se eu não abrir o meu coração, né? Se eu não abrir espaço para a palavra de Deus, eu vou ficar nadando e morrer na praia, né? Se eu abrir o meu coração, abrir espaço para a palavra, né, Jesus vai entrar, vai realizar, vai transformar e vai me abençoar, né? E aí eu não vou precisar ficar correndo atrás das bênçãos, né? Mas as bênçãos é que vão correr atrás de mim. Quem mais? O restante desta sessão apresenta uma discussão em torno da palavra Pai. Jesus identificou-se com o Pai Celestial, mas identificou os seus oponentes com o pai do inferno, Satanás. É evidente que os judeus declararam que seu pai era Abraão, mas Jesus fez uma distinção exata entre descendência de Abraão, que são os descendentes físicos, e filhos de Abraão, descendentes espirituais pela fé pessoal. Abre lá em Gálatas 3:6. Gálatas 3:6. O que acontece? Existe uma distinção entre descendentes de Abraão, né? Descendentes de Abraão são os descendentes físicos, que são os judeus, né? Mas existe também os filhos de Abraão, que são o quê? Os descendentes espirituais, que somos nós, né? Gálatas, capítulo 3, versículo 6. Isso. Gálatas 3:6. Então, tem uma diferença, né? Entre descendência de Abraão e filhos de Abraão, né? E graças a Deus nós somos filhos de Abraão, né? Gálatas 3:6. Isso, que diz assim, ó: é o caso de Abraão que creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. É o que nós temos que fazer, crer em Deus, crer na palavra, né? Quando eu oro, eu tenho que crer naquilo que Deus promete para mim, né? Como Jesus disse:
Se creres, verá a glória de Deus. Então, às vezes, para que o milagre, a bênção aconteça na minha vida, o que eu preciso é crer. Sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Né? Então, veja, quem é filho de Abraão? Aquele que aceita Jesus pela fé. Não é pelas obras, não é porque eu cumpro um ritual litúrgico, não. É pela fé. Quem mais? Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. Então, a Escritura previu que Deus havia de justificar pela fé os gentios. Né? Então, as Escrituras previu que Deus ia justificar a mim e a você pela fé. Né? Então, a gente não precisa fazer sacrifício, andar ajoelhado, ficar pagando promessa para Deus me atender. Não. É tudo pela fé. Se eu crer, eu vou ver a glória de Deus. Né? Quem mais? Versículo 9. De sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. Então nós somos da fé. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição. Porque escrito está: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-la. Então, todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo de maldição. Então, o que acontece? Eu não posso apenas ser uma pessoa apenas religiosa, né? Vou numa reunião, cumpro rituais litúrgicos e acabou. Não, eu tenho que viver pela fé. Todos os dias tenho que negar a mim mesmo, né? Todos os dias eu tenho que buscar a Deus, falar com Deus, buscar a presença de Deus. Isso é o que? É viver pela fé. Né? Quem mais? É evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. Então, eu e você vivemos o quê? Da fé. Eu não vivo das circunstâncias. Se as circunstâncias estão ruins, não significa que a minha vida vai ser ruim. Porque a Bíblia diz que em todas as coisas eu sou mais do que vencedor. Então, se as circunstâncias lá fora estão ruins, para mim não vai ser ruim. Porque eu vivo pela fé. Eu creio na palavra. Né? Se eu estou... Se uma enfermidade vem me acometer, não significa que eu vou viver doente. Não, porque a Bíblia diz, né, que pelas suas pisaduras eu sou sarado. Então eu vivo pela fé, eu tomo posse da cura, eu tomo posse da palavra. Né? Então eu não vivo de circunstâncias. O justo viverá da fé. Eu vivo da fé, eu vivo da palavra. Não é porque às vezes eu fico doente, é que eu vou viver a doença. Não, eu vou viver a palavra. Eu mando a doença embora, eu mando o mal embora, né? E Deus me abençoa, porque eu vivo da palavra. Aí diz aqui: ora, a lei não é da fé, mas o homem que fizer estas coisas, por ela viverá. Então, se eu obedecer a palavra, se eu cumprir a palavra vai trazer vida na minha vida. Por isso que Jesus disse: olha, eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância, uma vida abundante. Né? Então, Jesus quer dar vida abundante para as pessoas. Então, vocês entendem que é por isso que a gente tem que buscar a Deus. Né? O brasileiro, ele é um ser muito acomodado. Ele quer ser abençoado, mas ele quer ser abençoado assim, de braços cruzados. A nossa cultura brasileira, ela é terrível. Ela é terrível, porque o brasileiro, ele quer ser beneficiado, mas ele não quer pagar o preço. Ele quer ser beneficiado, mas ele não quer fazer por onde. Isso não é bíblico. Se você ver lá em Josué 1,9, o que Josué 1,9 fala?
esforça-te, tenha bom ânimo. Esforça-te, esforço. Se eu quero ser abençoado no meu casamento, na minha família, no meu trabalho, filhinho, eu tenho que dobrar o joelho no chão, eu tenho que me humilhar, eu tenho que orar, eu tenho que buscar. Caso contrário, eu não vou ser abençoado. Né? As pessoas falam, mas eu estou passando por problemas sérios, por problemas graves. Tá, o que você está fazendo para melhorar? Qual é o seu esforço que você está se empenhando para mudar essa situação? Se nenhum, nada vai mudar. Né? Eu só lamento. Mas não é isso que a Bíblia quer para mim e para você. A Bíblia quer que nós tenhamos vida e vida em abundância. Mas para que eu tenha vida, eu preciso pagar o preço. O que Jesus falou? Olha, quem quiser vir após mim, pega a sua cruz e siga-me. O que é isso, gente? Esforço. A cruz, ela tem um certo peso. A cruz, ela tem, seja um pouco leve, um pouco mais pesada, mas você tem que fazer um esforço para carregar a sua cruz. Sem esforço, a gente não vai entrar no reino dos céus. Jesus falou que o reino dos céus é tomado à força, com violência. O que é isso? Esforço. Não vamos entrar no céu assim, de braço cruzado. Sem fazer nada na vida espiritual. Com Deus não funciona assim. E nem a vida funciona assim. Se você quer receber um salário todo mês, o que a gente tem que fazer? Levantar cedo, se esforçar, trabalhar, ralar na vida. Se eu quero conforto na vida, eu tenho que me esforçar, correr atrás. E com Deus é diferente? De forma nenhuma. Se eu quero as bênçãos, eu tenho que me esforçar, eu tenho que orar, eu tenho que clamar, eu tenho que me humilhar, eu tenho que jejuar, eu tenho que buscar Deus. Né? Eu gosto muito de Esther. Ela é uma mulher de fé. Né? Quando Mardoqueu se levanta, Mardoqueu era o tio dela, né? Quando o inimigo lá dos judeus, né, se levanta contra o povo judeu, né, o que ela falou? Olha, põe o povo para orar, gente, põe o povo para jejuar. Né? Eu também vou orar, eu também vou jejuar. A vitória vai vir, mas não vai vir de graça, não. Nós temos que orar. Né? Daniel, quando foi jogado na cova dos leões, não ficou chorando, não ficou, né? Ai, por que me jogaram? Não, ele ficou orando, clamando, buscando. E Deus o livrou das covas dos leões. O quê? Esforço. Então a gente vive o quê? Pela fé. Né? E aqui, no versículo 14, né, fala assim, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo. Então, a bênção de Abraão, hoje eu tenho acesso às bênçãos. Você tem acesso às bênçãos. Por meio de quem? Por meio de Jesus Cristo. Tudo que você pedir em oração, em nome de Jesus, Ele vai te dar. Ele vai conceder. Né? E para que, pela fé, nós recebêssemos a promessa do Espírito. Espírito com E maiúsculo, né? O Espírito Santo. Então, a maior liberdade, a maior bênção que um homem e uma mulher pode ter na vida dele, ou pode ter na vida dela, é receber o Espírito Santo no seu coração. É receber o Espírito Santo dentro dele. Né? E quando eu recebo o Espírito Santo, eu tenho acesso com Deus. Quer dizer, eu tenho o próprio Deus morando dentro de mim. Né? Eu costumo dizer que agora é muito melhor do que lá no Jardim do Éden. Né? Porque lá no Jardim do Éden, Deus ele vinha visitar Adão e Eva. Deus vinha visitar o homem, o casal. Hoje não. Hoje Deus não vem nos visitar.
através de Jesus, o segundo Adão, hoje o próprio Deus mora dentro da gente. Então o que é melhor? Deus vir me visitar ou o próprio Deus habitar dentro de mim? É claro que agora é muito melhor o próprio Deus habitando dentro de mim. Né? Então, como ele diz aqui, para que pela fé recebamos a promessa do Espírito. Então, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por meio de Jesus Cristo. Então, a maior bênção é eu receber o Espírito de Cristo na minha vida. Né? E aí eu tenho um relacionamento com Deus. Né? Aí a gente volta ao plano original de Deus. Né? Qual é o plano original de Deus? Deus tem a relação com o homem e o homem tem uma relação direta com Deus. E isso é possível, né? Hoje, por meio de Jesus Cristo. Né? Esses líderes judeus que afirmavam ser filhos de Abraão eram muito diferentes dele. Em primeiro lugar, desejavam matar Jesus. Abraão era amigo de Deus e tinha comunhão com o Senhor em amor. Lá em Isaías 41:8, Isaías 41:8, então Abraão era amigo de Deus. E hoje é possível a gente ser amigo de Deus? Se eu obedeço a sua palavra, né? Eu sou amigo de Deus. Isaías 41:8. Isso, abra aí. Isaías 41:8. Isso, diz assim, mas tu, ó Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem elegi, semente de Abraão, meu amigo. Tu, a quem tomei desde os confins da terra, e te chamei dentre os mais excelentes, e te disse, tu és meu servo, a ti te escolhi, e não te rejeitei. Não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou teu Deus. Te esforço, te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Né? Então, olha só, quando eu pratico a palavra, né? O que Jesus falou? Vós sereis meus amigos se fizer isso que eu mando. Isso está lá em João capítulo 15. Né? Então, tanto que Jesus diz, olha, já não vos chamo servos, mas eu vos chamo de amigos. Né? Já pensou eu ser amigo de Deus, eu ter comunhão com Deus? Né? Não tem coisa melhor. Então, Abraão era amigo de Deus e hoje, através de Jesus, eu também posso ser amigo de Deus. Né? E aqui fala, né, eu te chamei desde os confins da terra, te chamei dentre os seus mais excelentes e te disse, tu és meu servo, a ti te escolhi e não te rejeitei. A melhor coisa é ser servo de Deus, porque isso nos traz o quê? Segurança, né? Eu sei que tem alguém que está cuidando de mim, que está cuidando das minhas coisas, da minha vida. Eu não estou o quê? Você não está o quê? Desamparado. Se Deus nos escolheu, nós estamos o quê? Amparados por Ele, pela sua palavra. Né? Não temas, porque eu sou contigo. Então, olha só, a gente não precisa ficar com medo, Deus está conosco. Né? Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Né? Não sei qual é o problema do seu tamanho, do seu problema, o tamanho do seu problema, mas Deus é maior do que o seu problema. Eu te esforço e te ajudo. Né? Então, Deus nos ajuda. Né? E te sustento com a destra da minha justiça. Então, é Deus quem nos sustenta. Então, sempre procure depender de Deus, né? Dependa dele em todos os sentidos. Você vai ver que nós não seremos envergonhados, né? E aí, continua aqui o nosso estudo. Além disso, Abraão ouviu a verdade de Deus
e obedeceu, enquanto os líderes religiosos rejeitaram a verdade. Então, quando eu ouço a palavra e eu obedeço, eu sou abençoado. Né? Eu não preciso correr atrás das bênçãos, mas é elas que acabam correndo atrás de mim. Abre lá em Deuteronômio, capítulo 28, no versículo 1. Olha o que diz aqui, ó. Deuteronômio 28. E, gente, ó, eu não tenho nada contra não, tá? Mas quando você pratica o que está escrito aqui, você não precisa fazer campanha disso, campanha daquilo. Não. A condição para eu ser abençoado é obediência. É obediência. O resto é marketing religioso. O resto é marketing religioso. Quer ser abençoado? Obedeça. Essa é a condição para Deus, né, realizar o desejo do nosso coração. Deuteronômio 28. E será que, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, então se eu ouvir a voz do Senhor Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que eu te ordeno hoje, quer dizer, se eu guardar os mandamentos no meu coração, o Senhor teu Deus. Então veja, o Senhor, Ele é o nosso Deus, é aquele que cuida, aquele que está preocupado com a gente. O Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, e todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Então veja, as bênçãos vão vir sobre nós e vão nos alcançar, né? Quando ouvires a voz do Senhor teu Deus, né? Então, quando eu ouço a voz do Senhor, guardo no meu coração, né? Conforme fala aqui, ó, e guardar os seus mandamentos, que eu te ordeno, o teu Deus te exaltará. Então é o próprio Deus que vai te exaltar. O próprio Deus vai mandar a bênção ir atrás de você, ir atrás da gente, né? Quando nós obedecermos. Quem mais? A natureza é determinada pelo nascimento. E o nascimento é determinado pela paternidade. Se Deus é o nosso Pai, partilhamos da sua natureza divina. Abre lá em 2 Pedro 1:1. Então, se Deus é nosso Pai, partilhamos da sua natureza divina. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 1. Isso, 2 Pedro 1:1. Isso, abram aí. Isso, diz assim: Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco alcançaram fé igualmente preciosa pela justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Então, a gente alcança a fé, né, através de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus e de Jesus Cristo, do nosso Senhor. Visto como o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude, pelos quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiquem participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Então a gente vê que Deus está interessado, né, em que nós nos escapemos do quê? Da corrupção do mundo, né, das coisas do mundo, e sejamos o quê? Participantes da natureza divina. Ah, mas como que eu me torno participante da natureza divina? Quando eu pratico a palavra, quando eu faço tudo que está escrito aqui, né? Eu me torno o filho de Deus. Se eu mentir, eu não minto mais.
Se eu me enganava, eu não engano mais. Se eu falava o que não devia, eu não falo mais. Por quê? Agora eu vou agir conforme a natureza divina, né? E eu acho interessante que ele fala aqui, ó, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas. Então, quando a gente faz parte da natureza divina, né, as promessas que estão na Bíblia, o que está falando aqui, ó? Nós fazemos o quê? Parte, ó, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, né? Então, as promessas, Deus ele te dá. As promessas, Deus ele te abençoa, conforme a gente viu lá em Deuteronômio 28. As promessas, né, de cura, de paz, de alegria, promessas espirituais, ou materiais, ou financeiras, não importam. As promessas que estão escritas aqui, elas são para você, elas são para mim, né? E para a gente desfrutar, o que a gente tem que fazer? Fazer o que está lá em Deuteronômio 28. Ouvir, né, a sua voz, praticar, guardar a sua palavra. Eu acho interessante aqui, ó, que no versículo 2, né, ele fala, ó, graça e paz vos sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor. Se eu quero ser abençoado, eu tenho que ter o conhecimento de Deus. Se eu quero ser abençoado, eu tenho que ter o conhecimento de Jesus, né? E como que eu tenho conhecimento? Lendo a palavra, analisando a palavra, meditando na palavra. Então, se eu tenho conhecimento da verdade, a verdade me liberta, até mesmo das minhas próprias filosofias, das minhas próprias ideias, né? Porque a palavra ela vem me confrontar. Aquilo que eu achava que era certo, se não é, a palavra vai me dizer, né, se eu estou certo ou se eu estou errado, né? Então, por isso que o conhecimento nos liberta, né? Né, ele fala aqui, ó, visto como o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e à piedade. Então Deus tem nos dado tudo, né? Tem nos dado mantimento, roupa, calçado, condições para comprar, condições para adquirir, condições para gastar, ó, né? Nosso, né? Pelo conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor, visto como seu divino poder nos deu tudo. Ele tem nos dado tudo. Nos deu vida eterna, ele nos deu a chance de termos esse relacionamento com Deus novamente, né? Não tem riqueza maior. Ó, tudo que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude. Então, Deus nos chamou, né? Pelo seu conhecimento, né? Ó, por sua glória e virtude. Deus nos chamou para sermos religiosos. Deus nos chamou para quê? Para relacionamento, para conhecermos mais de Deus e termos intimidade com Ele. Tá? Tinha mais coisa, mas eu acho que isso aqui é o suficiente, né? Para que por elas fiqueis participantes da natureza divina. Então, existe a natureza, né, do pecado e a natureza divina. Faça parte da natureza divina, né? Seja um filho de Deus, né? Busque a palavra, busque relacionamento com Deus, busque conhecimento de Deus, né? Como está lá em Deuteronômio 28. Se eu ouvir, se eu guardar, eu não vou precisar correr atrás de bênçãos. Não vou precisar ficar preocupado com campanha. Não vou precisar adquirir coisas litúrgicas para eu ser abençoado. Se eu obedeço, as bênçãos vêm e me alcançam. E eu desfruto das promessas que estão escritas aqui neste livro. Bom, vamos orar. Eu quero te abençoar. Feche os seus olhos e